Então conheça hoje a história dessa primeira favela do Rio de Janeiro, que foi criada há quase 120 anos atrás. Tão marcante como Cristo Redentor ou o próprio Pão de Açúcar. Na paisagem carioca, as favelas se espalham pelo cenário da cidade. Hoje, são cerca de 763 favelas espalhadas por todo o território da cidade. Isso segundo os dados do Instituto Pereira Passos, o grande IPP. Também na série da reportagem em homenagem à grande cidade do Rio de Janeiro, o G1 conta a história da primeira favela carioca, o Morro da Providência, que ganhou seus primeiros barracos há quase 120 anos. Dois fatores históricos importantes contribuíram para as primeiras ocupações na região: o grande número de soldados vitoriosos da Guerra de Canudos, que desembarcaram no Rio em 1897 e sem moradia, e a grande concentração de negros que lotavam a cidade após a abolição da escravatura. Com a lei do ventre livre em 1871, o Rio de Janeiro se encheu de ex-escravos em busca de trabalho e uma condição de vida. Nessa época começa a surgir grande quantidade de cortiços na região, que até então era considerado a área nobre da cidade e se tornou uma importante região de concentração de trabalho com a construção da Central do Brasil em 1858. Pessoal, naquela altura muita coisa começaram a mudar naquele local. Por exemplo, mansões que não tinham mais como se sustentar sem os escravos foram transformadas em casas de cômodos. Na mesma época, na segunda metade do século XIX, surgiu o maior e mais famoso cortiço da cidade, a Cabeça de Porco. Era um cortiço monumental, com 4.000 residenciais. O local exato onde ele ficava é onde existe hoje o túnel João Ricardo, ao lado do Central do Brasil, ressalta o historiador Milton Teixeira. A Cabeça de Porco foi destruída em 1893 por ordem do prefeito Cândido Barata Ribeiro, fazendo com que muitas famílias fossem para a Travessa da Felicidade. Justamente nessa região teve o início da primeira comunidade, então denominada como Morro da Favela. Foi aí que começou a surgir. Com esses movimentos e essas coisas históricas que vai acontecendo de um lado para o outro, é que podemos ver como é que começa a surgir. Não é só um fator que leva à construção de uma comunidade ou de um morro, mas sim são vários conjuntos de fatores. A origem do termo surgiu após a Guerra de Canudos, onde ficava o Morro da Favela original, graças a uma planta conhecida como faveleira farta no local. Alguns dos soldados, ao regressarem vitoriosos ao Rio em 1897, não receberam o prometido saldo e foram invadindo uma antiga chácara com o apoio de um oficial no Morro da Providência, que ganhou então o apelido referente a Canudos. Depois de uma confusão em que tentaram matar o prefeito, estabeleceu-se um caos, uma grande desordem naquela época. Em função disso, os soldados foram desmobilizados. Eles saem do ministério do exército desempregados e sem ter como viver. E isso então vai levar ainda mais esse movimento. Através dali tinha o Morro da Providência e eles ocupam esse local. Lembra Milton ressaltando que nessa época a região já estava lotada de cortiços. Mas isso tudo lembrando que começou com a abolição de escravatura, onde a cidade começou a ficar cheia e sem moradia para todos. Todos os escravos do Vale da Paraíba, que eram um total de 200.000 pessoas, invadem a cidade do Rio de Janeiro. Aqueles não tinham onde morar. Começam a surgir então os primeiros mendigos, o conceito de multidão e cidade lotada, explica o historiador. O Morro da Providência se tornou então esse local ideal para abrigar essas famílias que não tinham onde morar e de baixa renda. Cercado de um lado por predeiras, fábricas e pela linha das estradas de ferro da Central Brasil,
e do outro, um cemitério de protestantes e uma região portuária. Os terrenos estavam, então, bem desvalorizados e livres para serem invadidos e construir ali uma futura favela. As primeiras casas da província começou a ser construídas na parte de baixo do morro, com o mesmo formato das casas existentes em Canudo. Atualmente nenhuma dessas residências existe mais, pois essa parte do morro começou a ser explorada para a extração de pedras para as obras da região no central da cidade. Aquela era a única favela autogáfica do mundo, pois consumia o próprio morro onde estava. Os moradores trabalhavam na pedreira que destruía o morro onde eles moravam, afirma o historiador. Lembrando que a pedreira foi explorada durante décadas, até que vem em 1968 uma explosão inesperada soterrou 36 pessoas e os corpos dessas vítimas nunca foram localizados, conta o historiador. Em 1904, o governo tentou a primeira remoção da favela da província, frustrada por uma revolta popular batizada de Revolta da Vacina, onde muitos favelados participaram combatendo as tropas do governo. Depois disso, a situação se acalmou. O próprio governo percebeu que aquela população era fundamental com mão de obra barata para trabalhar na pedreira, nas obras públicas, no cais do porto e nas fábricas usinas da região. O início do domínio do tráfico. A violência nas comunidades começou muitos anos depois, segundo Milton Teixeira. Na época da ditadura militar, o governo e a polícia dominavam o pobre e o desempregado como classes perigosas. Todo ser humano que não pertencia ao Estado ou à classe que apoia o Estado é potencialmente culpado, pois é apenas no final da década de 70 que o tráfico começou a dominar os morros da cidade. Até então, essas regiões eram controladas por contraventores que exploravam o jogo do bicho. Segundo Teixeira, uma série de fatores empurraram o tráfico para o morro: a corrupção policial, o despreparo da polícia, que era mais preocupada em reprimir assunto político do que a criminalidade, a extrema violência que chegou no asfalto, nas ruas. Lembra, ressaltando que o conjuramento mundial também favoreceu a passagem do tráfico pelo Rio de Janeiro. O período foi o apogeu do narcotráfico na Colômbia e o governo americano começou a treinar suas polícias marítimas, a guarda costeira americana, para fechar o Caribe como porta de entrada de droga. Com a rota do Caribe fechada, a rota do México fechada, eles encontraram uma brecha na rota de distribuição pelo Brasil, encontrando um governo fraco, desorganizado, um país corrupto, com muita miséria, onde o governo não entrava e deixava as pessoas, explica o historiador. E aí, pessoal, que é um amor. Então, pessoal, gostaram desse vídeo interessante, histórico? Se vocês querem mais uns vídeos interessantes como esse, sobre o Brasil, a história do Brasil no passado, comente aí nos comentários o que vocês querem que a gente fala sobre. E nos ajude a crescer, compartilhe com seus amigos, curte pra gente virar um canal grande e melhorar mais e mais o nosso canal. Nos apoie aí e até o próximo vídeo. Valeu!